Gravando. Bom, irmãos, boa noite. Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria de pedir só uma oração do pastor Hélio para que possa abençoar nossas vidas nessa palavra, amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse culto da família, onde nós podemos nos encontrar, embora seja virtualmente, ou seja, pela internet, mas a tua igreja está reunida e a tua igreja está empenhada em te conhecer melhor. Abençoa-nos, livra-nos de todo mal. Abençoa agora a palavra que a Eliette vai trazer para nós. Abençoa a vida da Eliette, livra de todo mal, Senhor. Eu peço, Senhor, que tu abras o nosso coração e fale conosco. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu acho assim que quando a gente traz a palavra, é mais interessante ainda que a palavra, pelo estudo, pelo envolvimento, pela oração, ela acaba nos edificando também, né? Então, essa palavra assim me edificou em especial, né? Eu vou falar sobre a vontade, sobre a minha vontade e a vontade dele, do Pai, ou de Jesus, né? A vontade do nosso Deus. Porque é interessante que tem um versículo que fala que a vontade de Deus é a nossa santificação, né? Que nós vamos nos... A vontade dele é que vós vos abstenhais da prostituição, né? Só que é interessante que, sendo a vontade de Deus a santificação de todo o povo, a maioria das pessoas não são santificadas, né? Então, a gente pensa assim, o quanto existe soberania, que Deus ele é soberano em todas as coisas, mas existe, além da vontade dele, uma outra circunstância que acaba superpujando isso, passando por cima disso, que é o livre-arbítrio, a nossa livre escolha de aceitar a Deus, aceitar a sua palavra, de aceitar o seu evangelho ou não, né? Dessa maneira, apesar da vontade de Deus ser a nossa santificação e que nós vamos nos abster, estou perdendo a palavra, abstenhamos, acho que é essa palavra, que nós nos abstenhamos da prostituição, poucas pessoas conseguem passar por esse crivo, poucas pessoas conseguem estar no centro da vontade de Deus, né? Porque pela vontade de Deus, todos os homens seriam santos e não iriam se prostituir, né? Então, a gente vê que a vontade é um movimento interno dentro de nós que nasce com o bebezinho. O bebezinho, ele tem um misto de instintos e de vontades, né? E conforme ele vai crescendo, aquele instinto de pegar a mama da mãe, de sugar a mama da mãe, aquele instinto acaba virando uma vontade, né? Então, ele vai associar que aquela sensação de fome é suprida, ou acaba, aquela sensação ruim de fome acaba quando ele suga o leitinho da mãe, né? E essa criança, conforme vai crescendo, ele vai achando que ele é o dono do mundo, que ele é o dono da mãe, e ele é o dono de todas as circunstâncias. Tanto assim que um dos maiores trabalhos que os pais têm com os filhos é mostrar para eles que nem sempre a vontade deles tem que ser atendida no momento que eles querem, né? Quem tem filhos sabe disso. Porque aqueles instintos de sobrevivência que nascem com o bebê acabam se transformando em vontades. E a vontade do homem, ela é uma força muito grande. Ela é uma força muito grande que Einstein acabou falando uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, essa frase é de Albert Einstein.
há uma força motriz mais poderosa que o vapor. Vocês lembram do trem a vapor? O vapor ele é forte, ele é poderoso, porque ele faz mover um trem, uma locomotiva, né? É mais poderosa que o vapor, mais poderosa que a eletricidade e a energia atômica. Aí ele fala qual que é essa força? A vontade. Então, para Einstein, a vontade ela é mais forte até que a energia atômica, que é capaz de destruir uma cidade, né, com uma bomba. Então, como eu disse, Deus nos dá o livre-arbítrio, que é a livre escolha, para o homem poder exercer a sua vontade. Porque Deus ele não quer marionetes. Segue Deus quem quer. Quem não quer, não segue. Mas se o homem decide seguir a Deus, se ele tem no seu coração o pensamento, não, esse mundo está perdido, eu não sei muita coisa, as situações são todas contra o homem, eu vou me apegar na única esperança que eu sei que vai me dar a vida eterna. E essa esperança se chama Deus, se chama Jesus Cristo. O homem fez a opção. O homem fazendo essa opção, se ele levar essa opção com responsabilidade, se ele levar o evangelho com responsabilidade, ele vai ter que dar um outro passo em direção a Deus, que é fazer a vontade de Deus, e não fazer a própria vontade. E isso, irmãos, é uma transformação, às vezes fácil e às vezes não é fácil. E às vezes nós temos que saber exatamente onde está a vontade de Deus, porque nem sempre uma decisão que a gente vai ter, a gente sabe exatamente qual é a vontade de Deus para aquela situação. Porque muitas coisas estão escritas na Bíblia e outras coisas não estão. E aí a gente fica, será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que essa decisão que eu vou fazer nesse namoro, nesse emprego, nessa viagem, nessa compra de um imóvel, nessa venda, nessa decisão de qual profissão seguir, nessa decisão de deixar um emprego, nessa decisão de entrar num outro emprego, tudo isso, irmãos, envolve escolhas. E muitas vezes nós ficamos com muita dúvida de pensar, será que essa é a vontade de Deus exatamente para a minha vida? Né? Então, Deus nos dá o livre-arbítrio para nós decidirmos se eu quero seguir a Deus ou não quero. Como eu disse, se eu quero seguir a Deus com responsabilidade, com seriedade, não mais ou menos, mas se eu quero seguir a Deus de uma maneira séria, eu tenho que abdicar da minha vontade para receber a vontade de Deus. Porque aí eu tenho que colocar numa postura de servo e numa postura de eu não sei, é Deus que sabe o melhor para mim. Eu não quero exercer as minhas escolhas, eu quero que Deus exerça as escolhas para mim. Né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, quando Deus nos dá a liberdade de decisão, Ele quer ao lado dele pessoas que o amem, e não que estão ao lado dele porque tem medo de um Deus rigoroso que dá uma lei violenta, uma lei como a lei dos 10 mandamentos dada por Jeová, que quem não seguisse a lei morria. Né? Então, a maioria seguia Jeová não por amor, e sim por temor. E nós, por isso que das quintas-feiras nós estamos analisando o caráter de Deus para saber que o Pai não tem nada a ver com o que acontecia no Velho Testamento, principalmente em relação às obras de Jeová. Né? Bom, irmãos,
esse versículo que eu li também se combina com o versículo que está em 1 Timóteo 2,3, que Deus, Ele quer o melhor para nós. Acho que o pastor vai colocar, né? 1 Timóteo 2,3. O que Deus quer para nós, né? Que a vontade dele, a gente sabe que é perfeita, a vontade dele a gente sabe que é agradável, né? Então, em 1 Timóteo 2,3, fala assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, irmão, se eu tenho a minha realidade, na maioria das vezes, não coincide com a realidade de Deus. E eu sei que Deus, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, né? Se existe essa vontade de Deus, como eu disse, essa vontade não é cumprida na maioria das vezes, né? Porque as pessoas, muita gente não está interessado no evangelho, certo? Então, eu já vi que a vontade de Deus, ela é absoluta, mas acima dela existe o livre-arbítrio, a livre escolha minha, né? Eu escolho estar com Deus, eu escolho fazer a vontade de Deus. Ou tem gente que põe o pé em duas canoas, né? Eu quero estar com Deus, mas eu quero fazer a minha vontade, né? Como uma criança pequenininha que quer fazer a própria vontade, né? Mas aí ele tem que ter a tutela dos pais, né? Para ensinar que, às vezes, a vontade dele é colocar o dedo na tomada e isso não vai ser bom, né? E em Mateus 7,21, fala também um aspecto interessante, porque não adianta eu amar a Jesus, eu gostar de Jesus, eu achar que o evangelho é muito legal, mas eu querer continuar fazendo as minhas escolhas, né? E isso é cômodo, e a maioria das pessoas querem fazer isso, né? Então, Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Então, a vontade do Pai que está no céu é condição sine qua non, sem ela eu não consigo obter a salvação. Então, é uma condição precípua, principal, sem ela não pode existir um cristão salvo. Então, não é eu gostar do evangelho, eu me sentir bem na igreja, eu gostar de ouvir a pregação. Você tem que dar um passo a mais. Você tem que fazer a vontade de Deus. Porque se você não fizer a vontade de Deus, você não vai herdar o reino de Deus. Está aqui escrito, né, na Bíblia. Agora, existe um problema. Como saber se eu estou fazendo a vontade de Deus? Né? Como saber isso? Né? E por isso que eu gostei, irmãos, dessa palavra que eu analisei, que eu estudei, que eu pesquisei, porque foi edificante para mim, sabe? Porque às vezes a gente faz algumas coisas pensando que a gente está indo em direção à vontade de Deus, mas nem sempre, né? Então, tanto nós temos a nossa vontade, né? Lembra lá da frase de Einstein, né? Que a nossa vontade é mais poderosa até que uma bomba atômica. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, que ele estava no Getsemane, né, naquele jardim, antes da crucificação, que ele orou e se angustiou, ele sabia que ele ia passar a maior vergonha, uma coisa vexatória, porque iam desnudar ele, e ele ia passar dores físicas, e principalmente dores emocionais,
ele sabia que ia ser uma situação muito difícil para ele, porque naquele momento ele se despiu da divindade dele, então ele ia sentir na carne tudo aquilo. Por isso que ele falou para o pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus, ele agiu primeiro com obediência, segundo, ele sabia do propósito daquele ato dele, que não era simplesmente morrer na cruz porque os judeus, ou porque os romanos, ou porque escolheram o Barrabás, qualquer coisa assim. Ele sabia que existia um propósito muito maior, que ele iria cumprir a lei, Cordeiro Imaculado, morto para a salvação da humanidade, dos que nele crerem. Então, irmãos, isso aí é interessante para a gente saber que Jesus também tinha as vontades dele, mas ele preferiu fazer a vontade do Pai. E isso não precisa de abrir, só para ficar registrado, se alguém estiver anotando, está em Lucas 22, 42, tá? Quando Jesus fala, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Então, irmãos, a gente já viu algumas coisas aqui. Primeiro, nascemos com vontades grandes. Segundo, nossa vontade tem um poder enorme. Terceiro, o velho homem tem que decidir se ele quer seguir a Cristo e fazer a vontade do Pai, ou se ele quer ficar num evangelho meia boca, eu sigo a Cristo, mas eu faço a minha vontade. Outra coisa que a gente viu, Cristo também se sacrificou para fazer a vontade do Pai. Então, isso aí já vai assim um ensinamento. Nem sempre a vontade do Pai é tranquila de ser feita. Às vezes a vontade do Pai envolve alguns espinhos. E mesmo a Bíblia fala que o caminho de Deus é um caminho estreito. Enquanto a gente está aqui na Terra, irmãos, não espere muito sombra e água fresca. Porque nós estamos no terreno inimigo, a gente está no terreno de Satanás, numa terra que foi feita cheia de doenças, cheia de injustiças. Então, a vida do cristão não é vida de descanso aqui na terra. Aqui a gente é estrangeiro e peregrino. A gente vai ter descanso lá quando a gente chegar com Jesus, tá? Então, não desanime, é assim mesmo, tá? A vida é assim. A vida é difícil até para quem não é crente. Imagina para o cristão que ele está numa terra alheia, A nossa terra é a Jerusalém celestial. Então, irmãos, a gente sabe que a carne briga com o espírito em todo o tempo, Então, Efésios 2:3, eu queria que o pastor abrisse também, porque no nosso velho homem, feito por Jeová, que a nossa carne foi feita por Jeová, tanto assim que o homem, para se converter a Deus, ele tem que morrer, o velho homem, e nascer de novo. E a gente vê também que Jeová, ele é o Deus que se irava todos os dias. Então, aquele velho homem, ele é filho do Deus da ira, E esse filho do Deus da ira que vai ter que se modificar para fazer a vontade do Pai. Então, Efésios 2:3 fala assim, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a nossa vontade, e dos pensamentos. Então, a gente fazia a vontade da carne e dos pensamentos, E éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza, a gente é filho do Deus da ira, como os outros também. Então, irmãos, vocês veem como faz sentido, porque fala, antes eu desse versículo, eu pensava, por que somos filhos da ira? Porque nós somos naturalmente filhos do Deus da ira, o Deus que se ira todos os dias, que é Jeová, Então, como homem natural, nós temos planos, nós temos vontades,
Nós queremos traçar os nossos caminhos e, às vezes, nós somos até presunçosos, irmãos, que a gente fica fazendo planos e fala, semana que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o mês que vem, o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, às vezes, irmãos, a vida dá um ciricutico, dá uma volta tão grande que a gente acaba não concretizando nada daquilo que a gente planejou, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Tiago 4,13 para falar exatamente isso. Porque, às vezes, naturalmente, o homem velho quer ficar fazendo planos fora dos planos de Deus, né? E, às vezes, nada do que a gente planejou acontece. Por isso que, em vez de falar, olha, eu te vejo amanhã, tá? É melhor falar, olha, se Deus quiser, eu te vejo amanhã. Coloca esse se Deus quiser, porque Tiago 4,13 fala exatamente isso. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Então, irmãos, agora mais do que nunca a gente está vendo, né, que a nossa vida é como um vapor. Irmãos, a nossa vida é como um vapor. A nossa vida nunca esteve tão associada a isso, né? A temporalidade. Né? Eu estou um tempo aqui só. Né? Então, os nossos planos estão atrelados a, se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Né? Porque a nossa vida passa muito rápido, irmãos. Outra coisa que eu queria falar para os irmãos, a vontade de Deus, às vezes, à primeira vista, não parece ser a vontade de Deus. Porque o que a gente tem a impressão é, a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, então vai dar tudo certo, não vou ter luta nenhuma, porque é a vontade de Deus. Aí a gente fica pensando, né, irmãos, naqueles irmãozinhos da igreja perseguida, né? Lá do Sudão, em muitos países da África, na China, na Coreia do Norte, né? A vontade de Deus é que eles se salvem, é que eles se convertam. E a gente vê que eles não estão vivendo de uma maneira tranquila. Né? Então, nem sempre a vontade de Deus vai te levar a uma situação de tranquilidade, de descanso. Meu coração está em paz. Né? Então, nem sempre. Então, o que a gente tem que considerar nisso tudo é, Deus, ele tem a onisciência, ele sabe de tudo que vai acontecer lá na frente, e Deus tem amor. Então, ele tem o melhor para mim. Né? Apesar de, às vezes, eu não conseguir entender a situação que eu estou. Mas eu sei que se eu estou nas mãos de Deus, irmãos, Deus vai ter um plano traçado para mim. Amém? Então, irmãos, nós muitas vezes queremos saber a vontade de Deus, e isso é lícito, não é ilícito, é lícito saber a vontade de Deus, considerando tudo que eu falei até agora, certo? Mas existe também aquelas pessoas que querem saber a vontade de Deus, achando que elas vão ser poupadas de sofrimentos, né? E isso é uma ideia que pode ser enganosa, né? Decorrente disso que eu já falei para vocês, tá?
Porque muitas vezes a pessoa quer o caminho mais fácil, o caminho assim, não, eu quero saber exatamente qual a vontade de Deus na minha vida, porque eu não quero passar por nenhum infortúnio. Irmãos, isso daí não é cristianismo, tá? Isso aí você quer estar gozando do céu, das benesses que vai vir agora, né? Agora, como eu disse, nós estamos assentados em lugares celestiais pela fé, mas atualmente nós não estamos lá, nós ainda estamos aqui nesse terreno arenoso e perigoso chamado terra, tá? Então, por isso, como nós queremos estar querendo, às vezes de uma maneira até ansiosa, saber a vontade de Deus, a gente quer sinais. Eu quero um sinal. Eu quero um sinal. No Velho Testamento as pessoas conseguiam tantos sinais, eu também quero um sinal para saber, né, se é a vontade de Deus. Então, agora eu vou falar para vocês alguns indicadores que a gente usa erroneamente para saber se aquela situação está enquadrada na vontade de Deus ou não, tá? Então, a primeira coisa, irmãos, às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que tomar tal e tal decisão. Eu já fiz isso, irmãos. Eu quero sonhar alguma coisa, quero que Deus me dê o sonho. Ou então algumas pessoas começam em igrejas que têm profecias, eu vou lá na igreja tal, que lá tem uma profeta, quem sabe ela vai me dar uma palavra, né? Isso, irmãos, eu não quero dizer que Deus não possa te dar sonhos, tá? Mas não espere que a vontade de Deus se manifeste através de sonhos, para você não se frustrar. E nem muito menos por causa de profecias. Eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 14, 4, porque aqui fala exatamente da função da profecia e o que edifica o cristão. Porque em 1 Coríntios 14 fala muito para a gente buscar com zelo os dons espirituais. E se Deus deu o dom de profecia, ele vai ter alguma função, né? Então, em 1 Coríntios 14, 4, fala assim, o que fala em língua desconhecida ou em língua estranha, né? Edifica-se a si mesmo. Então, você quer ser edificado, fale em língua estranha, por você mesmo, nas suas orações. Mas o que profetiza, edifica o irmãozinho. Está escrito isso? Não, né? O que profetiza, edifica a igreja. Então, a função da profecia é edificar a igreja e não uma pessoa em particular. E isso é muito importante, irmãos, a gente ter em mente, porque muitos irmãos acabam sendo presa fácil de profecias falsas, profecias da carne, profecias assim gerais. Irmão, quer ver? Eu vou dar uma profecia para você, irmão. Irmão, servo meu, você está passando por dificuldades, mas creia, o Pai está vendo isso e vai te tirar desse lamaçal. Irmãos, isso daí é profecia geral. Todo mundo está passando por dificuldade. Não tem quem não esteja. Tá? Ou então, profecia falsa mesmo. Eu já vi pessoa da profecia que o fulano vai casar com a Beltraninha e depois o casamento dá muito errado, irmãos. Posso dar um testemunho? Pode, deve. Acontece que as pessoas realmente confundem profecia com profetada. Quer abrir a câmera? É melhor, é verdade. Esqueci desse detalhe. Muita gente confunde profecia com profetada, né? Então, aconteceu comigo isso aí, né? Eu estava lá na igreja da Vila Mariana, na época, e eu namorava uma garota, e a gente formava um casal simpático, bonitinho. Mas eu, no meu coração, eu não tinha intenção nenhuma de querer casar com ela. No fundo, eu estava conhecendo a moça e estava, sei lá,
como todo jovem, devia ter o quê? Uns 20 anos, 20, talvez um pouco menos. Uns 20, eu devia ter uns 20 anos. E aí eu estava lá na igreja da Vila Mariana e veio uma irmãzinha toda falando em línguas e botou a mão na minha cabeça, na cabeça da fulana e falou assim, ó, Deus está me falando que vocês vão casar. Eu gelei. Eu confesso a você que eu gelei. Porque, embora eu estivesse namorando, eu estava namorando para conhecer. Eu não estava assim decidido que eu ia casar, imagina. Aí eu sei que eu gelei. E não casei com ela, casei com outra. Será que eu desobedeci a Deus? Não, porque o seu casamento deu muito certo. Exatamente. Então, eu gosto muito desse versículo que você acabou de ler, Eliette, porque na minha cabeça, profecia está relacionado com a igreja, não com pessoas, com uma ou outra pessoa em particular. Isso que se fez muito na década de 80 e década de 90, isso aí, na minha concepção, é chamado de esoterismo cristão. Uma coisa extremamente abominável. Se Deus quer falar com você de alguma maneira, pode ter certeza que você vai ficar sabendo, porque quando Deus quer, Deus fala. E Deus fala e a gente ouve. E a gente vai saber. Né? Deus não vai falar assim, eu vou jogar um cisco para ele. Aí vamos ver se ele come esse cisco. Vou jogar outra cisco. Não é assim. Né? E eu acho muito importante você falar isso. Por isso que eu quis fazer essa pequena intervenção. Porque profecia é para a igreja. Está escrito na Bíblia, não é para pessoas. Adorei quando você falou. É para os irmãozinhos? Não, é para a igreja. Profecia é coisa da igreja. Se tem profeta falando profecias para a igreja, tem que ter pessoas que corroborem aquilo que o profeta está falando. Amém? Amém. Bom, irmãos, outra coisa que muitas vezes a pessoa fala, tá? Que já me falaram e eu já falei também, e agora eu acho que eu vou ter que me corrigir nisso. É vontade de Deus porque eu estou sentindo no coração. Estou sentindo uma paz no coração, então eu sei que é a vontade de Deus. E a gente vê, irmãos, que o Evangelho ensina a não olharmos para o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, e olharmos para fora, porque para fora é Jesus Cristo. Então, a gente não tem que seguir o nosso coração, a gente tem que seguir a Cristo. E isso é uma coisa muito importante, inclusive no Velho Testamento, em Jeremias, não precisa de abrir, Jeremias 17:9 fala, né, que enganoso é o coração do homem. Porque muitas vezes a gente vai sentir paz no coração e fazendo uma coisa errada. Porque às vezes a mente da gente está cauterizada, às vezes a pessoa gosta do pecado, às vezes a pessoa está pintando e bordando e está na maior paz. Né? Então, irmãos, essa história de, eu estou com paz no meu coração, tenha cuidado, pode ser perigosa, porque essa situação nem sempre condiz com a vontade de Deus. Tá? Então, a gente pode se enganar numa dessas, achar que está sendo a vontade de Deus e não é a vontade de Deus. Tá? É que a gente se engana muito com paz no coração, com emoções, com alegria, entende? Com falta de angústia. Eu não estou angustiada, eu estou com paz no coração, então acho que é essa a vontade de Deus. Vamos depois ver para frente quais são os parâmetros mais firmes, tá? Para a gente não ficar andando em areias movediças, tá? Outra coisa que também pode ser enganoso. É a vontade de Deus porque as portas todas estão se abrindo. É a vontade de Deus que, sei lá, que eu mudei de emprego e a vontade de Deus que eu ganhe dinheiro porque as portas estão se abrindo, apesar que estão subornando, né? Estão subornando não sei quem, mas as portas estão se abrindo, então é a vontade de Deus. Irmãos, o diabo também abre portas,
Tá? Então, tome cuidado com essa história que as portas estão se abrindo, então eu sei com convicção que é a vontade de Deus. Como eu disse, às vezes, Deus tem um propósito na sua vida e pode até ter tribulações e tropeços e espinhos no caminho que é a vontade dele. Porque o lucro de Deus nem sempre é um lucro financeiro. Às vezes Deus quer ensinar alguém com aquela situação. E esse ensinar alguém, às vezes é a vontade dele, nem sempre é tudo dando certinho. Vocês entenderam? Por que eu estou dizendo isso? Porque é raciocínio nosso pensar, não, olha, as portas estão se abrindo, então estou na vontade de Deus. Vou firme, vou para frente. Né? Talvez outras coisas têm que ser analisadas. Por exemplo, uma pessoa que está na prostituição. Né? O marido vai trair a mulher e parece que dá tudo certo. Ele fala, acho que Deus está tendo misericórdia de mim, afinal eu sou tão infeliz com aquela mulher. Né? E aí tudo dá certo, né? Quando ele vê, ele está tendo um relacionamento com outra pessoa, e pensa, está tudo dando tão certo, não é possível que Deus quer que eu seja infeliz com aquela megera, né? Então, ele acaba se justificando de coisas erradas. Logicamente, eu estou dando um exemplo extremo, né? Para justificar uma situação em que as portas estão se abrindo. Né? Justificar situações que às vezes estão em desacordo com o Evangelho. Né? Então, irmãos, não esqueça, só um versículozinho, né? Fugir da prostituição. Né? O diabo a gente enfrenta, da prostituição a gente foge. Né? Então, por exemplo, uma promoção no trabalho, que abriram todas as portas, você pensa, nossa, olha, foi a vontade de Deus que eu mudasse o trabalho. E às vezes você mudou para um trabalho que está te afastando da sua família. Né? Então, irmãos, a gente tem que estar atento a isso. A mesma coisa, as portas estão todas fechadas para mim, então realmente não é a vontade de Deus. Né? Aí a gente fica pensando, já pensou o apóstolo Paulo? Né? O apóstolo Paulo, quando ele teve aquelas viagens missionárias, que teve naufrágio de navio, que teve serpente que picou a mão dele, que ele foi preso, foi torturado, chibatadas nas costas dele. Se ele pensasse, as portas estão fechadas, então não é a vontade de Deus na minha vida, né? Irmão, se Paulo pensasse essa história de porta aberta e porta fechada para fazer a vontade de Deus, ele não teria convertido os gentios, ele não teria feito essas viagens missionárias, porque todas foram debaixo de grande tribulação. Então, o parâmetro profecia não indica a vontade de Deus. O parâmetro sonhos não indica a vontade de Deus. O parâmetro sentir no coração não indica a vontade de Deus. O parâmetro portas abertas não indica a vontade de Deus e nem portas fechadas. Vamos ver, então, outra situação que as pessoas usam muito para ver se indicam a vontade de Deus, né? Fazer testes. Se Deus quiser que aconteça, que eu vá na casa da minha mãe, que eu não vejo há tanto tempo, que eu não quero mais ver, porque eu não combino muito com ela. Então, se for para eu ir, que a empregada quebra um copo d'água, quebra o copo. Vocês entendem, irmãos? Tem gente que fica fazendo esses sinais. Se for para eu casar com essa pessoa, que ligue, que essa pessoa possa ligar para mim e falar tal e tal coisa. Eu estou, irmãos, querendo fazer testes, né? E isso existia muito no Velho Testamento, e quando veio Jesus, ele anulou essa história de testar, né? Que a gente vê, por exemplo, o rei Saul, ele foi até
uma feiticeira, uma necromante, mandou subir o espírito do Samuel. Então, irmãos, a gente vê que essa história de teste é uma história de Velho Testamento. Tanto assim que no Velho Testamento tinha o tal do Urim e do Tumim, que são pedrinhas que sorteava, né, para ver onde a sorte iria cair. E isso aí, irmãos, foi tudo abolido, porque agora nós temos o Espírito Santo. Então, depois da vinda de Jesus, o nosso guia é o Espírito Santo, e a maneira da gente ver a vontade de Deus são outros parâmetros, e não esses parâmetros de lançar sorte, né? Ou de fazer testes, como foi feito depois da morte de Judas Iscariotes, né? Que eram 12 discípulos, certo? Mas depois da morte de Judas, ficou faltando um discípulo. E aí, como os discípulos eles ainda estavam com aquele ranço de Velho Testamento, né? Eles lançaram a sorte e caiu um discípulo chamado Matias. Só que esse discípulo chamado Matias não fala nada na Bíblia sobre ele. Né? Eu até fui ver em livros fora da Bíblia se ele fez alguma pregação, se ele fez assim alguma obra em prol do evangelismo, né? E não tem nada. Não tem nada. Isso está em Atos 1, 25, porque vocês sei que também no começo de Atos, irmãos, a igreja de Atos, ela teve um desenvolvimento durante a sua existência. Tá? A gente vê aqui que Atos 1, 25, está em Atos 1, os discípulos estavam aprendendo ainda. E essa passagem aqui de Atos 1, 25, não é uma passagem que tem que ser imitada, deve ter sido uma fotografia daquele momento que eles quiseram deixar registrado, né? Então, Atos 1, 25, para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, né? Então, irmãos, a gente vê que essa história de sorte aqui, ele foi uma pessoa totalmente inexpressiva. Eu até fui ver a história de Matias, ninguém sabe nem como ele morreu, como ele viveu. Tem lugar que fala que ele foi morto crucificado, outro lugar foi morto degolado, outro lugar falou que ele morreu muito velhinho em Jerusalém, porque não existe relato bíblico sobre ele, né? Então, irmãos, a gente viu que sonhos, profecias, sentir no coração, lançar a sorte, fazer teste, não reflete a vontade de Deus. A gente vai ver uma última coisa que é muito comum que as pessoas fazem, que é o seguinte. Oi, Elié. Vou mostrar aqui, oi. Estou precisando de grana, vou jogar na loteria para ver se Deus me fala. Deus, de repente, quer falar comigo, né? Eu jogo na loteria para ganhar um dinheirinho que eu estou precisando. Então, aí é o seguinte, irmãos, o que muita gente faz uma oração e fala, Senhor, eu estou tão angustiada, fala comigo nesse momento, aí pega a Bíblia e faz assim, ó, abre em qualquer lugar, aí lê, pega um versículo aleatório para saber a vontade de Deus. Isso daí, irmãos, tem um outro nome chamado espiritismo bíblico, ou bibliomancia, igual necromancia. Estou brincando, não existe esse nome, não. Como o pastor falou, né, é uma loteria gospel. Por quê? As pessoas, às vezes, têm preguiça de ler a Bíblia, de formar um conjunto. Eu quero ver o que Jesus falou no Sermão da Montanha. Ele é todo o Sermão da Montanha, não, dá preguiça. Então, a pessoa pega lá só um versículo aleatório e quer que Deus fale com ela através desse versículo. Isso aí, irmãos, é errado, é imaturidade espiritual e é demonstração de preguiça diante das coisas sérias de Deus. É um comportamento quase que supersticioso, né?
querer que Deus, através de um versículo, mostre qual a vontade dele para a vida dela. E isso, irmãos, é uma coisa, infelizmente, muito comum também. Tem aquelas caixinhas de promessa que a pessoa fala, hoje eu vou pegar um versículo para ver o que Deus tem para falar para mim. Né? Parecido com aquelas histórias lá daquelas maritacas, daquela caixinha lá, né, de realejo, não sei como é que chama, que vai lá e pega um papelzinho e dá para a pessoa. Né? Mais ou menos isso, pegar um versículo aleatório. Isso, irmãos, não tem valor espiritual. É a mesma coisa que você ir numa cartomante e ela tirar uma carta ou te der a mão, sei lá. Né? Isso pode levar as pessoas a tirarem conclusões errôneas, né? Tanto como teste, tanto como portas abertas, portas fechadas, ou porta fechada, achar que está na vontade de Deus porque é porta aberta, achar que não é porque a porta está fechada, e se o apóstolo Paulo agisse dessa maneira, ele nunca teria feito a grande obra que ele fez, porque ele encontrou muitas portas fechadas durante suas viagens missionárias. E isso, assim, irmãos, é uma coisa assim que é quase que uma adivinhação, e até em Levítico, né, Jeová proibia a adivinhação, né, e então, irmãos, vamos deixar essa história de ler versículo aleatório da Bíblia, que isso não é cristão, isso é espiritismo gospel, tá? Denota negligência com a palavra de Deus. Acho que Deus se entristece muito quando a pessoa faz isso, tá? Então, irmãos, agora vamos passar para uma outra parte do nosso estudo. Como Deus pode demonstrar a vontade dele para nós, né? Que a gente viu que essas coisas não são confiáveis, elas podem ser perigosas, tá? Para você decidir se aquela é ou não a vontade de Deus. Primeira coisa, irmãos, a Bíblia, tá? Eu sei que a Bíblia é um livro complexo, principalmente o Velho Testamento, é um livro difícil de ser lido, mas tem que ser lido. Como você não tem tanta intimidade com a Bíblia, comece com o Novo Testamento, mas tenha essa rotina de ler a Bíblia, né? Talvez não dê para ler, sei lá, 5 capítulos por dia, mas lê pelo menos um. Né? Tenha intimidade com a Bíblia. Se você quer ter intimidade com Deus, você tem que ter intimidade com a Bíblia. Né? Por quê? Porque você vai ter ensinamentos basilares. Tanto assim, irmãos, lembrando também do nosso culto de terça-feira, que nós temos tido muitos ensinamentos. O pastor Valdo acabou de fazer uma série sobre anjos, foi muito esclarecedor. Se você não pôde estar, por algum motivo, presente no culto, veja os vídeos na internet, tá? Ou no site da igreja. Certo? igrejadointerlagos.com.br. Então, irmãos, na palavra de Deus, a gente vai aprender muita coisa sobre decência, sobre perdão, sobre humildade, sobre honestidade, sobre como se relacionar, sobre moderação, sobre valores espirituais, sobre valores morais. Então, tem muita coisa na Bíblia que às vezes a pessoa fala assim. Olha, eu vou falar assim um exemplo muito comum, tá, irmãos? A moça crente cristã querer casar com um rapaz incrédulo. Então ela pensa, será que é a vontade de Deus? Mas eu sonhei com ele. Será que é a vontade de Deus? Deus abriu tantas portas, a gente até já comprou apartamento junto. Será que é a vontade de Deus que eu case com ele? Aí ela vai, às vezes, até falar com o pastor. Né? Será que é a vontade de Deus, pastor, eu casar com esse rapaz? Ele não é crente, mas ele não liga que eu vou para a igreja. Eu posso continuar sendo crente. Irmãos, isso aí você não precisa de perguntar para ninguém, isso está escrito na Bíblia. Vamos ver, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Tá? Eu queria que o pastor abrisse 2 Coríntios 6, 14 e 15. Porque a própria Bíblia, muitas vezes, dá a resposta e a pessoa pensa, será que é a vontade de Deus, né? Então, vamos ver aqui, 14 e 15.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Irmãos, você acha que você tem que ficar buscando sinal? Está explícito na Bíblia. Outra coisa, irmãos, em Gálatas 5,16, eu vou ler aqui que o pastor vai colocar. Gálatas 5,16, por exemplo, às vezes a moça pensa, será que essa roupa que eu vou colocar está muito, assim, vamos dizer, provocante, né? Então, irmãos, ela não precisa de ficar esperando nenhum sinal de pensar qual que é a vontade de Deus para a vida dela. Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A gente tem que andar com decência, irmãos. Né? E tem versículos até mais claros sobre isso. Outra coisa, irmãos, Gálatas 5, vai no verso 19, pastor. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Eu estou com inimizade com, sei lá, com meu primo, com meu tio, com minha mãe, com meu irmão. Será que é a vontade de Deus que eu peça perdão para ele? Está escrito aqui, irmãos, não precisa de ficar esperando nenhum sinal e nenhuma profecia para saber que inimizade é fruto da carne. Porfia, imolação, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então, a Bíblia é muito clara. Quanto mais intimidade você tiver com a Bíblia, mais intimidade você vai ter com a vontade de Deus. Só um pouquinho mais para frente, o 22... Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha, irmãos, como a vontade de Deus está expressa, né? Então, irmãos, outra coisa importante, agora a gente já vai no outro terreno. Tem coisas que não está na Bíblia. Né? Tem coisas que a gente fica na dúvida com a vontade de Deus, né? Então, em Filipenses 4:6, já começa a nos dar dicas do que fazer. Você pensa, não, mas essa situação em particular que eu estou passando, eu quero saber muito com a vontade de Deus, e não está escrito na Bíblia, é uma coisa muito particular. Qual profissão eu vou fazer? Eu faço essa viagem ou não faço, né? Então, em Filipenses 4:6, fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então, irmãos, já começa aqui. A oração é uma maneira de você se submeter a Deus, de você abrir seu coração a Deus, de você colocar suas angústias diante de Deus. Né? Então, é uma situação que tem que ser presente na vida do crente. Outra coisa importante, irmãos, então a gente já viu a Bíblia, já viu oração. Outra coisa importante, se você quer saber a vontade de Deus, buscar aconselhamento com pessoas que estão espiritualmente mais elevadas que você, e de preferência pessoas que não sejam neófitos na fé e nem pessoas sem experiência de vida. É muito importante, tá? Você escolher, porque só para deixar para quem estiver anotando, só para deixar registrado, irmãos, em 2 Crônicas 10, do verso 6 até o verso 11, está aquela história do filho do rei Salomão, que ele foi se aconselhar com os anciãos sobre os impostos. Os anciãos falaram para ele: olha, diminui um pouco os impostos, que seu pai carregou muitos impostos.
Aí o Roboão, né, ele foi também se aconselhar com os jovens da idade dele, que não tinham nenhuma experiência. Aí os jovens falaram, não, você tem que aumentar os impostos para esse povo te respeitar e saber que você é o bambambam, bam, bam, e saber que você é o rei poderoso, né? E aí ele foi e acatou o conselho dos jovens, né? E falou para o povo, né? Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões, né? E isso acabou revoltando o povo e teve toda a instabilidade no governo dele, no reinado dele, né? Então, irmãos, o aconselhamento é importante, mas saiba com quem você vai se aconselhar. Você não vai se aconselhar com a sua manicure, que é incrédula, por mais que ela saiba da sua vida. Vocês entenderam? Você não vai se aconselhar com um profissional, às vezes, até que tenha condições intelectuais de te aconselhar. Por exemplo, um psicólogo, um advogado, você vai se aconselhar com pessoas espiritualmente preparadas, a não ser que esse psicólogo ou esse advogado seja também uma pessoa espiritualmente ligada ao nosso Deus, tá? Então, Bíblia, oração, aconselhamento. O aconselhamento, irmãos, é muito importante para você saber a vontade de Deus. Orar, Senhor, ponha na boca do pastor, do meu irmão, uma palavra que possa me dar uma ajuda nessa decisão, né? Outra coisa, irmãos, ponderar a situação. Às vezes até escrever quais são os prós, quais são os contras, porque isso faz parte do desenvolvimento da maturidade. Que às vezes a pessoa toma uma decisão e ela pensa, puxa, não pensei nisso, não pensei nessa despesa que eu ia ter. Ah, eu comprei esse carro, agora é gasolina, é seguro, pneu, é problema mecânico, não sei o que, não sei o que. E não pensou, não ponderou a situação. Aí fala, não, mas as portas estavam todas abertas para eu comprar o carro, eu achei que era vontade de Deus. E aí aquele carro, às vezes, acaba sendo uma tribulação na vida da pessoa, né? Então, irmãos, a ponderação é uma coisa muito importante, tá? Outra coisa importante, a gente ter maturidade espiritual para a gente identificar circunstâncias que às vezes acontecem para ser, desculpa a palavra, uma casca de banana para você cair, né? Aquelas histórias que eu falei, é sonho, é portas que se abrem, né? É lança-sorte, é tirar versículo, é a irmã que falou aquela profecia, né? Então, a gente tem que ter maturidade espiritual, irmãos, para muitas vezes aguardar um pouco, muitas vezes saber que às vezes a porta está fechada, mas a gente vê, não, mas é a vontade de Deus. Eu orei, eu me aconselhei, eu vi na Bíblia uma situação, li uma situação que aconteceu. Então, irmãos, avalie tudo, não tenha pressa para decidir situações que podem mudar muito sua vida. Não tenha pressa. Tá? Avalie todas as situações, porque o que a gente sabe que a confirmação de Deus, na maioria das vezes, não vai ter nada a ver com aquele misticismo gospel que a gente viu, né? De sonho, de profecia, de tirar versículo, de fazer teste, do urim e do tumim, né? Daquelas pedrinhas lá dos sacerdotes, né? Então, irmãos, esse imediatismo que às vezes a pessoa quer, nem sempre vai refletir uma boa escolha para ela, né? E outra coisa, irmãos, a gente nunca pode esquecer que nós temos esse livre arbítrio, essa livre escolha. Mas essa livre escolha que a gente vai ter que ofertar a Deus. Senhor, apesar que eu tenho a livre escolha, eu quero fazer a tua vontade, não a minha, né? Então, irmãos, isso, quando a gente faz esse tipo de postura de oração perante Deus, Deus está vendo a nossa humildade, né? Deus está vendo, assim, o que está no nosso coração. E, às vezes, essa dificuldade que a gente possa estar passando é um ensinamento para nós,
para que nós depois, passando por essa experiência, possamos até aconselhar outras pessoas, né? Outra coisa que eu já falei, irmãos, ser cauteloso. A gente sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Só que temos que ver espiritualmente cada situação, e não com a nossa peneira, com o nosso crivo terreno, carnal, intelectual, mas ver do ponto de vista espiritual, né? Então, irmãos, essa história que a gente, assim, como eu disse, né? Deus falou comigo. Deus falou comigo, irmão, que essa situação que está passando, você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Tá? Esse Deus falou comigo tem que ser visto com muita reserva, irmãos. Muita reserva, tá? Ser cauteloso, né? E verificar as características das circunstâncias, né? Por exemplo, em Gênesis 24:14, até eu queria que o pastor abrisse, que é uma situação que vai dar para ilustrar 2 caminhos que eu vou querer falar. Gênesis 24:14 é a respeito do servo, de um servo de Abraão, que Abraão, ele morava lá como em terra estranha, né? Ele queria que o filho dele, Isaac, casasse com parentes dele. Aí ele mandou um servo dele ir lá na terra que ele morava para escolher uma mulher para Isaac, uma esposa para Isaac, né? Então, Gênesis 24:14, isso. Seja, pois, a donzela... isso aí quem está falando é o servo de Abraão. Ele estava lá para escolher esposa. Qual foi os parâmetros? Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o seu cântaro para que eu beba a água, né? E ela disser, bebe e também darei a beber os teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. Vocês entenderam, né? Ele fez como se fosse um teste, né? A donzela que eu falar, deixa eu beber desse cântaro, ela vai ter que falar, bebe e dá também aos seus camelos. E que eu conheça nisso, que usasse de benevolência com o meu senhor. O verso 15. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Então, irmãos, às vezes a pessoa pode pensar assim, ele usou daqueles subterfúgios lá que não deveria usar, porque se ela falar isso, se ela fizer aquilo. Só que nesse caso, em especial, irmãos, não foi isso que aconteceu. Quando a gente vê à primeira vista, parece que né, que ele tirou uma sorte, né? Vou fazer um teste. Não, aqui ele estava vendo as características da personalidade da moça. A moça tinha que ser virgem, uma donzela, ela tinha que ser benevolente, ela tinha que ser altruísta, bondosa, usar de benignidade. Olha, o senhor quer água? Pode pegar e eu também vou dar água para os seus camelos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o casamento é uma coisa tão importante e as pessoas, eu acho assim que a maioria de vocês já estão casados, né? Mas esse vídeo pode ser visto com pessoas que ainda não estão casadas e estão namorando, e a pessoa, quando vai casar, é um dos passos mais importantes da vida dela, né? E às vezes ela acaba se encantando com o outro. Mas eu amo tanto fulano, eu amo tanto a fulana, e fecha os olhos para as características circunstanciais da pessoa. E depois fala, Senhor, tu me desse essa pessoa aqui, para minha tribulação, né? Então, por exemplo, a menina a moça que está namorando com o rapaz, ela vai ter que observar como esse servo aqui de Abraão.
O rapaz é respeitador, ele é trabalhador, ele cumpre os horários dele, ele trata respeitosamente o pai e a mãe, ele é de boa família, ou a família dele está cheia de irmão drogado, cheio de, né? De um é bandido, outro é drogado, outro não trabalha, né? O que acontece com aquela família, né? Que desarranjo existe naquela família? Você vai querer entrar numa família desestruturada, né? Então, irmãos, são características que têm que ser vistas. E eu dei esse exemplo para vocês verem que quando você está vendo uma circunstância ou decidir uma circunstância, você vai ter que verificar as circunstâncias, as características circunstanciais para você, junto com outros parâmetros, poder decidir sobre aquela situação, né? Então, não se encantar, não, mas isso é tão bom, olha, essa situação vai ser tão boa para mim, mas veja tudo, tá? Não se encante só com uma qualidade, veja todas as outras situações, né? Porque isso, irmãos, vai refletir numa escolha que seja compatível com a escolha de Deus. E eu queria, irmãos, terminar essa palavra com, que eu acho que eu já estou falando muito, mas com um versículo que está em Romanos 12, para que exista essa transformação do homem, é necessária para que a gente possa nos confrontar com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus geralmente é diferente da nossa, né? Então, em Romanos 12, 2, que é um dos versículos que eu mais gosto, além de João 1, 12, é Romanos 12, 2, que não sede conformados com esse mundo, não é o curso desse mundo que você vai seguir. Você vai ter que ser transformado, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, para a gente poder fazer a vontade de Deus, a gente tem que ter transformação do nosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que se eu não fizer a vontade de Deus, eu não vou entrar no reino dos céus, eu vou ter que me transformar. E toda transformação é difícil, é trabalhosa, nos desagrada. Então, irmãos, temos que buscar a Deus, temos que ter essa transformação para que possamos alcançar essa bênção de saber qual a vontade de Deus, e nem sempre a vontade de Deus vai ser tranquila a nossa vida. Às vezes tem altos e baixos e tribulações. Amém, irmãos? Eu vou fazer só uma pequena oração para terminar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Senhor, continue ensinando aos nossos corações, Senhor, o que tu queres, Senhor, para que nós possamos, de alguma maneira, Senhor, alcançarmos a estatura de varão perfeito, Pai. Sabemos que estamos tão longe disso, Senhor, mas o nosso coração tem essa intenção, Senhor, ser um pouco mais parecido com Cristo, ser um pouco mais parecido, Senhor Deus, com as características do teu Filho amado. Senhor Jesus, transforma-nos, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, para encontrarmos o caminho da tua perfeita e agradável vontade, Pai. Nós nos dispomos, Senhor, com o nosso coração aberto diante de Ti, Senhor, que nós possamos ser cautelosos e sábios, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, buscar conselhos, Senhor, que nós possamos, Senhor, buscar na Tua palavra, Pai.
Que nós possamos, Senhor Deus, ser a cada dia transformados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto. Faça, Senhor Deus, em nossa vida conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém.